Olá, eu sou Renata Ramos, psicóloga, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre uma pergunta que é muito recorrente, tanto aqui na clínica, quanto no dia a dia, não só meu, mas de muitos profissionais que trabalham com saúde mental infantil, que é, será que o meu filho é normal? Será que o meu sobrinho é normal? Como é que eu sei se uma criança é ou não normal? Antes de mais nada, é interessante a gente colocar que o conceito de normalidade, ele é social, ou seja, uma criança, por exemplo, de 5 anos, aqui no Brasil, vai ter um padrão de comportamento, enfim, de existir, de ser diferente de uma criança de 5 anos que mora numa tribo isolada num país muito distante do nosso, por exemplo. Então, todo e qualquer traço de comportamento ou de personalidade considerado normal ou anormal, ele tem a ver com o que é da sociedade, da cultura em que aquela pessoa está inserida, tá bom? E aí com as crianças também não vai ser diferente. E aí é importante que a gente coloque que toda criança, todo pequeno, ele tem um jeito de ser, de existir, que vai corresponder ou não àquele padrão da maioria das crianças. E é aí que a psiquiatria, por exemplo, entra para poder dar uma organizada nisso e arranjar estratégias, técnicas, estudos e meios também de lidar melhor com essas crianças que estão dentro e fora de determinados padrões. E é importante que a gente coloque que há de atentar, né, para o desenvolvimento global da criança. Ou seja, hoje em dia a inteligência e outras habilidades são olhadas de modo global. Ou seja, como é que aquela criança usa o que ela tem, né? Ou seja, a inteligência, por exemplo. Como é que essa criança está se relacionando? Como é que essa criança está indo na escola? Como é que essa criança reage diante de um momento de frustração? Então, é a partir de tudo isso que a gente vai analisando questões de inteligência, de personalidade e por aí vai, tá bom? Então, é importante que essa criança seja olhada de modo global. Não é porque a criança não tem uma determinada habilidade que ela vai ser considerada fora do padrão ou dita anormal. Então, é importante olhar de forma global para essa criança, tá? E para além também da questão da idade. Às vezes a gente espera que em determinada idade a criança faça tal coisa ou outra coisa, mas a gente percebe também que há necessidade de estímulo. Então, muitos pais, por exemplo, querem que as crianças, aos 5 anos, leiam fluentemente, né? Mas essa criança não é estimulada pela família, enfim, ou não teve acesso à escola um tempo antes, né, muito cedo, então foi para a escola já que a criança aprenda tudo. Então, tem muito disso. A gente tem de olhar esse estímulo, se a criança está sendo estimulada, que família é essa, quem que a criança está, para poder ter suporte, ter esses fatores protetivos aí para poder aprender e desenvolver as habilidades dela. Tá? Outra questão também muito importante é como é que essa criança se relaciona com os pares, ou seja, com outras crianças. É muito importante observar como é que ela lida com outras crianças. Uma criança que foge do padrão, por exemplo, é uma criança que tem dificuldades em se relacionar com outras crianças, é uma criança que tem dificuldade de se colocar no mundo. Então, é muito importante observar isso. Até mesmo antes do período escolar, como é que a criança se relaciona com primos, com irmãos, com vizinhos, é bem importante. Outra questão também é atentar para a personalidade da criança. Às vezes a criança é um pouco mais tímida, a criança é um pouco mais reservada. Meu filho nunca chama o vizinho para brincar, é sempre o vizinho quem chama o meu filho. Pode ser que não seja uma questão de estar fora do padrão, mas da personalidade do seu filho ser realmente alguém que convoca menos, que é diferente de nunca convocar, de nunca se colocar em situação alguma, tá bom? Então essas coisas têm de ser olhadas. E é muito importante que cada criança seja vista como única, tá? Não comparar o tempo inteiro, observar como essa criança se comporta e se relaciona é uma coisa, compará-la o tempo todo com as outras é bem diferente, tá bom? É isso de modo geral.
Espero que tenha ajudado e qualquer coisa, qualquer dúvida, procure um profissional. Uma avaliação é sempre muito interessante para toda e qualquer criança, esteja ela no padrão ou fora dele, tá bom? É isso, até a próxima.